Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal, juntos aqui no Logo de Manhã, desejando a todos um dia ricamente abençoado por Deus, especialmente para você que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver. Nesse mês de janeiro, nós temos tido a oportunidade de relembrar alguns momentos marcantes do ano de 2013 na Igreja Batista Aracapunga e aqui no Logo de Manhã. Por isso, você fica hoje, mais uma vez, com o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. É ele quem compartilha conosco, nesse instante, a mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração. Vamos ouvir juntos. Olá, querido telespectador, querida telespectadora. Este é o último dia em que estou a falar para você, que vou falar a você, e eu quero mais uma vez falar sobre o Salmo 23. Esse salmo riquíssimo que fala do relacionamento que Deus resolveu ter conosco, esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, o Senhor, dono de tudo, que não tem qualquer limitação, resolveu me amar, resolveu te amar e ter você como ovelha e ser seu pastor. Ser meu pastor, ser nosso pastor. Leiamos o texto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo lindíssimo, como eu já disse, fala do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento que Deus escolheu para ter conosco. Ele, o ser eterno, resolveu ser nosso pastor. Mas nós precisamos entender que para Deus ser o nosso pastor, nós precisamos aceitar o pastorado de Deus. Sim, para Ele ser nosso pastor, nós precisamos ser suas ovelhas. Nós precisamos ter um comportamento adequado em relação a Ele. Num relacionamento, as duas partes precisam fazer a sua parte, precisam cumprir o seu papel, realizar a sua função. Deus não muda. Ele resolveu ser nosso pastor, cuidar de nós, mas muitas vezes nós não queremos ser submissos ao pastor. Devemos entender que para Ele ser nosso pastor, nós devemos nos submeter a Ele, sermos como ovelhas, aceitarmos a sua liderança, aceitarmos a sua condução, aceitarmos a direção que Ele está nos dando. Precisamos entender que Ele sabe mais do que nós, que Ele é sábio, que Ele conhece tudo e que eu sou apenas uma ovelha, você é apenas uma ovelha, e nós não podemos discernir os perigos que existem no caminho. Nós não sabemos o que é melhor, mas Ele sabe o que é melhor. Esse texto fala sobre o que Deus faz, mas também ao lermos esse texto nós podemos compreender o que nós devemos fazer. A primeira coisa, como eu disse, é aceitarmos o papel de ovelhas, sermos submissos a Deus, ser uma ovelha que compreende que precisa seguir a seu pastor. Repare que o texto ele faz referências às ações de Deus. Ele diz: deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus cuida de nós buscando o melhor para nós. Ele quer que nós repousemos, Ele quer que nós tenhamos uma vida feliz e uma vida tranquila. Por isso Ele nos guia mansamente
as águas tranquilas. A poesia hebraica aqui faz um jogo com as palavras. As águas para as quais ele me guia são mansas, mas a forma dele me guiar também é mansa. E antes disso, ele produziu descanso na minha vida. O problema é que muitas vezes nós somos muito agitados, nós somos muito inquietos, ansiosos, não confiamos como deveríamos no nosso pastor eterno e por isso nós estragamos essa oportunidade maravilhosa. Os pastos estão verdes, mas se nós não deitarmos e não descansarmos, nós vamos acabar com o pasto através das pisaduras que vamos produzir nele. Vamos precisar caminhar mais amanhã, ao invés de acordar já sobre os pastos verdes. Muitas vezes nós destruímos as nossas provisões, as provisões que Deus nos deu, porque não somos ovelhas submissas, mansas, tranquilas, que respondem a esse pastor, que nos conduz mansamente a águas tranquilas e nos faz deitar mansamente sobre pastos verdes. Deus quer te dar uma vida boa. Deus quer te dar uma vida tranquila, porque Ele te ama. Ele quer refrigerar a sua alma, cuidar do seu espírito. Sim, Ele não quer cuidar apenas do seu físico, como diz o versículo 2. Ele quer cuidar do seu espírito. E Ele quer fazer com que você tenha uma vida justa. Sim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele quer produzir justiça na sua vida, equilíbrio perfeito. Ele quer que as suas ações reflitam isto. Mas uma coisa que tem muito interessante nesse texto é que ele, até este versículo, versículo 3, ele fala de Deus na terceira pessoa do singular. Ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ele me guia. O tempo inteiro ele fala na terceira pessoa. Mas quando ele chega no versículo 4, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a segunda pessoa do singular. Por quê? Porque quando há dificuldades é que aumenta a intimidade. Sim, é nos momentos de provação que nós somos mais íntimos de Deus. Nós precisamos entender isso. Um relacionamento precisa passar por momentos de provações para ser aprovado. E nós precisamos entender isso. Deus às vezes nos conduz por caminhos que nos parecem ruins, mas que são bons, porque Ele quer o melhor para nós. Cabe-nos aceitar a condução dEle e não questionar, como ovelhas submissas do pastor eterno. Lembre-se, Deus cumpre o seu papel de forma perfeita de ser pastor. Você precisa cumprir de forma perfeita o seu papel como ovelha. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos, pois és o nosso pastor. És o Deus eterno e nos ama e resolveu ser o nosso pastor, cuidar de nós. Nós te bendizemos por isso e agradecemos, Pai, porque a nós cabe ser ovelhas tuas. Nós pedimos que o Senhor continue a nos ensinar sobre como nos comportar no relacionamento contigo, sobre como nos comportar neste mundo, sobre como nos comportar nos relacionamentos com as outras pessoas, para sermos ovelhas submissas a Ti, maravilhoso pastor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Deus abençoe muito você. O presente diário é composto por 365 textos com as mais variadas mensagens para a sua vida e de seus amigos. Família, trabalho, relacionamentos, educação, amizade, fé, esperança, amor, dependência. O presente diário leva as pessoas a conhecerem e se relacionarem com Deus Criador, possibilitando que a paz invada os seus corações a cada manhã.